Flamengo estreia amanhã contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que é também uma competição muito importante, um objetivo desta temporada para o rubro-negro, campeão carioca. Tudo bem, João Venturi? Qual o time que vai jogar amanhã do Flamengo, hein? Acho que essa é a pergunta, João. Um abraço, Xará. Grande Xará, abraço para você, abraço para todo mundo que acompanha Expediente Futebol. Que perguntinha, hein, João? Que pergunta difícil de ser respondida, porque os portões aqui no CT Ninho do Urubu eram para ser abertos por volta de 4h30 da tarde. Mas o Ricardo pediu um pouquinho mais de privacidade, portanto os portões só abriram depois das 5h30. E aí quando a gente chegou aqui no campo de treinamento para acompanhar a atividade, a gente viu exatos 3 minutos de bola rolando. E aí os jogadores já começaram a deixar o campo. Estava até difícil para a gente visualizar, porque já estava escurecendo, a gente já não conseguia mais nem identificar os jogadores. E aí eles começaram a deixar o campo, ficou realmente bastante complicado da gente ver qual é a equipe que o técnico Zé Ricardo está treinando para essa partida pela Copa do Brasil, estreia do Flamengo na competição, né? 7h30 da noite no Maracanã, o Flamengo buscando o tetracampeonato da competição. E aí o Ederson, durante essa saída de campo, eu abordei ele, perguntei, e aí Ederson, será que joga amanhã? Ele estava com colete, ele me disse, não sei. Eu falei, time que joga é o que estava de colete ou o que estava sem colete? Ele falou, não sei de nada. E o Pará, que saía logo atrás dele sem colete, eu perguntei, Pará, e aí Pará, vai pro jogo? E ele me disse, vou pro jogo. Mas tanto o Pará quanto o Rodinei, os dois estavam treinando sem colete, então dá pra gente mais ou menos ter uma ideia aí que o técnico Zé Ricardo pode estar montando, pode estar indo com bastantes laterais para essa partida, né? Uma das formações aí que ele tem adotado nos últimos jogos, atuando com 4 laterais, com o Trauco e com o René pela esquerda, e com o Pará e com o Rodinei na direita. E aí fica essa dúvida, a gente realmente não sabe o que ele está preparando, mas a gente suspeita que seja uma equipe alternativa. Talvez alguns dos principais jogadores, como o Guerreiro, por exemplo, a dupla de zaga, talvez esses sejam poupados, até porque vem numa intensidade de jogos muito grande, Libertadores, decisão de campeonato estadual, pode ser que eles sejam poupados para a partida de sábado contra o Atlético Mineiro, estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, né, jogo que acontece aqui no Rio de Janeiro. Para essa partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, a expectativa de retorno de alguns jogadores, como o Rômulo, por exemplo, que poderia ter jogado o Fla-Flu no domingo, não se sentiu à vontade, acabou que não foi nem relacionado. E o outro é o próprio Ederson, como eu disse há pouco, né? O Ederson está há 10 meses sem jogar, desde julho do ano passado, quando sofreu aquela contusão na partida contra o Corinthians. Desde então, o Ederson sequer entrou em campo, sequer ficou no banco de reservas, e há uma expectativa de que, pelo menos, no decorrer da partida, o Ederson possa jogar alguns minutos. Quem conversou com a gente aqui no CT hoje, falou há pouco, terminou há pouco aqui na entrevista coletiva na sala de imprensa Vitorino Sherman, foi o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, que falou que nesses 4 meses de Flamengo já vive o melhor momento dele na carreira. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva. Ayuda mucho, nos da el nivel que queremos para afrontar los partidos que vienen, nos da mayor confianza. Obviamente haber conseguido el título también nos da la tranquilidad para poder trabajar bien, y estos partidos hay que ser muy inteligentes, ¿no? Es mata-mata, hay que tratar de jugar con el resultado y ser inteligente en todo momento. Trauco, tudo bem? Você é um dos jogadores, dos muitos jogadores do Flamengo que atuou nessa sequência pesada que o Flamengo teve de jogos decisivos na semana passada. No jogo contra a Universidade Católica você até reclamou de um pouquinho de dor, de cansaço, enfim. Como cuidar desse desgaste todo e poder voltar amanhã 100%? Como vocês têm cuidado dessa questão do desgaste, tanto físico quanto mental? Sí. Sí, la seguida de partidos ha sido muy duro, inclusive partidos muy apretados de gran relevancia, entonces mentalmente también venimos muy sugestionados, ¿no? Así que es importante el descanso, la buena alimentación y la preparación que tenemos acá en el club, ¿no? Pois essa questão do desgaste é uma questão bastante discutida aqui no Flamengo, porque é uma série de jogos importantes, jogos decisivos e de competições diferentes. Por exemplo, último domingo, decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Quarta-feira agora, estreia pela Copa do Brasil. Final de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na outra quarta-feira, jogo contra o São Lourenço, que o Flamengo joga a vida para sobreviver na Comebol Libertadores Bristol. Um jogo fora de casa, precisa de pelo menos um empate para seguir vivo na
na competição. E a gente também hoje, ao entrar aqui no Ninho do Urubu, João e amigos, a gente tem a expectativa de ver o Vinícius Júnior por aqui, né? A promessa é de que ele, depois do Campeonato Carioca, fosse integrar o elenco principal, já treinar com o principal time, o time de cima, né? Ele que tem apenas 16 anos, mas não foi isso que aconteceu. A própria assessoria do Flamengo informou que o Vinícius Júnior passa a treinar com o elenco principal só depois do jogo de amanhã, ou seja, só a partir de quinta-feira. E um pouco mais cedo, o repórter do Fox Sports, o Flávio Vinick, conversou com o diretor executivo do Flamengo, o Rodrigo Caetano, que confirmou que o torcedor vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o Vinícius Júnior treinando com o restante do grupo. Com naturalidade, porque a gente sabe que tudo que se fala em Europa, Espanha, Itália, ela tem uma dimensão muito maior. A gente está acostumado muito com isso, mas nesse momento não existe essa transação, ela não está concretizada. O que existe para nós é realmente uma negociação para a renovação do contrato dele, né, uma ampliação. E isso a gente espera que seja concretizado em breve, em poucos dias. E, consequentemente, também já fazia parte do nosso planejamento agregá-lo à equipe profissional. Um dos tantos que a gente espera que possam estar integrando o profissional no decorrer do ano, né? E a gente vai fazer isso com toda a cautela, tranquilidade, preservando, né, esse patrimônio do clube, para que caso ele tenha e demonstre condições de ser utilizado nas competições, assim o será. Mas virão outros também, mas a nível de negociação, realmente não tem nada concretizado, não tem nada acertado. E o dia que tiver, se tiver, o Flamengo vai ser o primeiro a informar, mas vai informar de forma correta. Especulações, eu sei que faz parte do trabalho de vocês, mas o nosso realmente é usar a cautela, porque o Flamengo só se posiciona quando algo existe. Essa especulação aí, falada pelo Rodrigo Caetano, vale a gente lembrar aí que é uma notícia que vem sendo vinculada lá na imprensa espanhola, de que o Real Madrid estaria muito interessado no Vinícius Júnior, já teria feito até uma proposta que gira em torno de 45 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, que o contrato até estaria bem próximo de ser assinado. João, amigos, essas são as notícias desta terça-feira aqui do CT Ninho do Urubu. Muito obrigado, João Vettori, falando do Flamengo. Mais tarde aqui no programa a gente volta a falar do Flamengo, vai falar também do Atlético Goianiense, né? Uma entrevista com o técnico Marcelo Cabo, lá diretamente do hotel onde a equipe de Goiás está hospedada aqui no Rio de Janeiro. Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e aí nós vamos fazer uma alteração. Final de semana, estreia no Campeonato Brasileiro e na outra quarta-feira, jogo contra o São Lourenço, que o Flamengo joga a vida para sobreviver na Comebol Libertadores Bristol, um jogo fora de casa, precisa de pelo menos um empate para seguir vivo na competição. E a gente também hoje, ao entrar aqui no Ninho do Urubu, João e amigos, a gente tem a expectativa de ver o Vinícius Júnior por aqui, né? A promessa é de que ele, depois do Campeonato Carioca, fosse integrar o elenco principal, já treinar com o principal time, o time de cima, né? Ele que tem apenas 16 anos, mas não foi isso que aconteceu. A própria assessoria do Flamengo informou que o Vinícius Júnior passa a treinar com o elenco principal só depois do jogo de amanhã, ou seja, só a partir de quinta-feira. E um pouco mais cedo, o repórter do Fox Sports, o Flávio Vinick, conversou com o diretor executivo do Flamengo, o Rodrigo Caetano, que confirmou que o torcedor vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o Vinícius Júnior treinando com o restante do grupo. Com naturalidade, porque a gente sabe que tudo que se fala em Europa, Espanha, Itália, ela tem uma dimensão muito maior. A gente está acostumado muito com isso, mas nesse momento não existe essa transação, ela não está concretizada. Ser inteligente em todo momento. Trauco, tudo bem? Você é um dos jogadores, dos muitos jogadores do Flamengo que atuou nessa sequência pesada que o Flamengo teve de jogos decisivos na semana passada. No jogo contra a Universidade Católica, você até reclamou de um pouquinho de dor, de cansaço, enfim. Como cuidar desse desgaste todo e poder voltar amanhã 100%? Como vocês têm cuidado dessa questão do desgaste, tanto físico quanto mental? Sí. Sí, la seguida de partidos ha sido muy duro, inclusive partidos muy apretados de gran relevancia, entonces mentalmente también venimos muy sugestionados, ¿no? Así que es importante el descanso, la buena alimentación y la preparación que tenemos acá en el club, ¿no?
Pois essa questão do desgaste é uma questão bastante discutida aqui no Flamengo, porque é uma série de jogos importantes, jogos decisivos e de competições diferentes. Por exemplo, último domingo, decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Quarta-feira agora, estreia pela Copa do Brasil, final Atlético Goianiense, a expectativa de retorno de alguns jogadores, como o Rômulo, por exemplo, que poderia ter jogado o Fla-Flu no domingo, não se sentiu à vontade, acabou que não foi nem relacionado. E o outro é o próprio Ederson, como eu disse há pouco, né? O Ederson está há 10 meses sem jogar, desde julho do ano passado, quando sofreu aquela contusão na partida contra o Corinthians. Desde então, o Ederson sequer entrou em campo, sequer ficou no banco de reservas, e há uma expectativa de que, pelo menos, no decorrer da partida, o Ederson possa jogar alguns minutos. Quem conversou com a gente aqui no CT hoje, falou há pouco, terminou há pouco aqui na entrevista coletiva na sala de imprensa Vitorino Sherman, foi o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, que falou que nesses 4 meses de Flamengo já vive o melhor momento dele na carreira. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva. Ayuda mucho, nos da el nivel que queremos para afrontar los partidos que vienen, nos da mayor confianza. Obviamente haber conseguido el título también nos da la tranquilidad para poder trabajar bien. Y estos partidos hay que ser muy inteligentes, ¿no? Es mata-mata, hay que tratar de jugar com o resultado. E aí o Ederson, durante essa saída de campo, eu abordei ele, perguntei: e aí, Ederson, será que joga amanhã? Ele estava com colete, ele me disse: não sei. Eu falei: time que joga é o que estava de colete ou o que estava sem colete? Ele falou: não sei de nada. E o Pará, que saía logo atrás dele sem colete, eu perguntei: Pará, e aí, Pará, vai pro jogo? E ele me disse: vou pro jogo. Mas tanto o Pará quanto o Rodinei, os dois estavam treinando sem colete, então dá pra gente mais ou menos ter uma ideia aí que o técnico Zé Ricardo pode estar montando, pode estar indo com bastantes laterais para essa partida, né? Uma das formações aí que ele tem adotado nos últimos jogos, atuando com 4 laterais, com o Trauco e com o René pela esquerda, e com o Pará e com o Rodinei na direita. E aí fica essa dúvida, a gente realmente não sabe o que ele está preparando, mas a gente suspeita que seja uma equipe alternativa. Talvez alguns dos principais jogadores, como o Guerreiro, por exemplo, a dupla de zaga, talvez esses sejam poupados, até porque vem numa intensidade de jogos muito grande, Libertadores, decisão de campeonato estadual, pode ser que eles sejam poupados para a partida de sábado contra o Atlético Mineiro, estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, né? Show que acontece aqui no Rio de Janeiro. Para essa partida de amanhã contra o Flamengo. Flamengo estreia amanhã contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que é também uma competição muito importante, um objetivo desta temporada para o rubro-negro, campeão carioca. Tudo bem, João Venturi? Qual o time que vai jogar amanhã do Flamengo, hein? Acho que essa é a pergunta, João. Um abraço, Xará. Grande Xará, abraço para você, abraço para todo mundo que acompanha Expediente Futebol. Que perguntinha, hein, João? Que pergunta difícil de ser respondida, porque os portões aqui no CT Ninho do Urubu eram para ser abertos por volta de 4h30 da tarde. Mas o Zé Ricardo pediu um pouquinho mais de privacidade, portanto os portões só abriram depois das 5h30. E aí quando a gente chegou aqui no campo de treinamento para acompanhar a atividade, a gente viu exatos 3 minutos de bola rolando. E aí os jogadores já começaram a deixar o campo, estava até difícil para a gente visualizar, porque já estava escurecendo, a gente já não conseguia mais nem identificar os jogadores. E aí eles começaram a deixar o campo, ficou realmente bastante complicado da gente ver qual é a equipe que o técnico Zé Ricardo está treinando para essa partida pela Copa do Brasil, estreia do Flamengo na competição, né? 7h30 da noite no Maracanã, o Flamengo buscando o tetracampeonato da competição.